quem já está chegando aí no YouTube. Sim, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Peraí. Ai, gente. Então tá. É, Sejam bem-vindos. Acho que a gente pode começar com uma apresentação, assim, né? Eu e a Rê, nós falamos bastante nos stories durante essa semana. E o intuito do fluxo inicial, quando a gente começou a fazer, era conectar profissionais do yoga. Só que logo na sequência, a gente viu que ia se abrir para outros profissionais também, naturalmente, assim, principalmente os profissionais que procuram um caminho que não é tão comum, digamos assim, né? Mais de terapias, enfim, para a gente poder criar essa comunidade de apoio, né? E não competição. E a gente, pelo menos no yoga, né? Geralmente os cursos que acontecem ou são intensivos, ou a pessoa depois se afasta, né, do lugar que estudou, então fica meio que um filho sem pai, sem mãe. E aí fica assim a comunidade achando que tem que conquistar os alunos todos, né, para ele e não depois fazer um curso ou outro de aprimoramento, enfim. Então a gente quis esse projeto mais para a gente se dar as mãos assim e seguir profissionalmente. Então hoje a gente vai falar muito, né, do Ayurveda, tem tudo a ver com yoga. E mas eu ressaltei bastante, assim, que eu sei que o Alecrim e a Sabrina trabalham com yoga e a Kata trabalha exclusivamente, né, com nutrição voltada para a Ayurveda. Então, eu quero que cada um, né, queremos dar as boas-vindas e pedir que cada um conte um pouquinho da sua trajetória, da sua história até aqui. Obrigada pela introdução, Lê. Antes de iniciar, eu quero agradecer mais uma vez, Alecrim, Cata, Sá. Obrigada por estarem aqui, pela presença de vocês, pelos conhecimentos de vocês. E é isso, que o papo seja leve, né? E que a gente faça essa conexão de forma natural, guiada por vocês. Eu e a Lê estamos aqui para assessorar, fazer esse caminho, né? Mas a gente está aqui para escutar vocês. Então, talvez, se o Alecrim quiser iniciar, que foi o primeiro que entrou hoje aqui, por favor, se apresentando e introduzindo aí como está sendo o teu trabalho, essa conexão Ayurveda, Yoga. Maravilhoso. Agradeço, meninas, pelo convite, pela confiança, Lê, Rê, Cata também, como foi mencionado, né, e Sá, pela parceria. É sempre uma honra poder estar diante de pessoas, né, que tem essa sede por autoconhecimento, né, que tem essa sede por um aprimoramento. E é uma honra também poder trazer um sabor da tradição védica, né? Então, eu, para quem não me conhece, Alecrim Correia, moro em Garopaba há 18 anos, nascido em Floripa, e trabalho com yoga, ayurveda e alimentação, basicamente em retiros. Né? A gente assume, tem um projetinho chamado Amor na Cumbuca com minha mamita, e até antes da pandemia a gente assumia algumas cozinhas de retiro já há uns bons anos. E esse casamento de yoga e ayurveda, na realidade, surgiu antes de eu saber que yoga era yoga e que ayurveda era ayurveda. Então isso foi muito interessante, porque eu já estava nesse processo de viver esse todo dia e de viver as estações do ano e de viver essa escuta com o meu corpo, né? E de buscar o mais biorregional possível, de buscar os laços mais próximos com relação àquilo que eu apoiava como patrocinar, né? O que eu vou comer, da onde é. Então, acabou que isso foi acontecendo, e quando eu conheci o Ayurveda, que foi depois de estar já como praticante de yoga, ele veio como selando, né? É como se coroasse a prática e desse mais luz ao entendimento, né? Então foi como iluminou, tornou mais digesto, tornou palpável, tornou mais substancial, né? Assim, deu raiz para a prática, né? Então isso foi muito bacana, e
eu me encantei com a Ayurveda de início porque eu fui para fazer uma formação com o Dr. Ruguet e eu estava mais interessado na massagem para desenvolver o toque, para desenvolver essa intimidade com o corpo. E aí, quando eu cheguei lá, era tudo dentro de uma cozinha, preparar óleo, preparar erva medicinal. E aí eu já pirava com a cozinha, então para mim foi um casamento assim, uau, que incrível. Só que com os anos eu vim desenvolvendo esse aspecto mais terapêutico, né? E aí, entre várias experiências, hoje eu trabalho no consultório, na cozinha, né? E mais em consultório e retiro. E dou formação de Abhyanga, à luz do Ayurveda, com os conceitos básicos do Ayurveda. E, enfim, para mim, esse casamento, de uma forma bem sucinta, já trazendo assim essa síntese para mim, se eu entendo o yoga como presença, que isso é um dos textos que eu escrevi há anos atrás, é um dos primeiros textos das minhas apostilas, né? Então, se eu entendo o yoga como presença, porque eu posso entender yoga como várias coisas hoje em dia, né? Tem muitos desdobramentos às palavras em sânscrito. E então, se eu entendo o yoga como presença, a pessoa que vive a presença, naturalmente, ela pratica Ayurveda. Porque se eu, nesse exato instante, né, eu dou esse exemplo, se nesse exato instante a minha boca, os meus lábios, a minha língua secou, eu lubrificar os meus lábios, a minha boca, isso é uma atitude ayurvédica, isso é uma ação ayurvédica, né? Você trabalha com um antídoto. Então, aí está a síntese. Agradeço. E tamo junto, meninas. Nossa, que lindo! Adorei, adorei mesmo. As Muito palavras lindo. que tu colocou. Gratidão, Alecrim. Vamos continuar para a ordem de chegada, então? E também alternando os assuntos, né? Assim, que a Catarina vai falar mais. Então, Catarina, bem-vinda. Você com a palavra. Gratidão, gratidão, Letícia, Renata, pelo convite. E é uma honra estar aqui também com a Alecrim, com a Sabrina, conhecendo, né? Como a gente falou, a internet está possibilitando a gente se encontrar por aqui, de cada canto, realmente, e é muito rico isso. Então, contando um pouquinho para vocês que eu venho de um olhar um pouco mais clínico, né? Assim, eu estudei 7 anos e meio dentro de universidade convencional, nutrição, fiz minha pós em fitoterapia clínica e, assim, no meio da universidade eu já estava muito, assim, consciente de vegetarianismo, yoga e frequentando retiros, etc, e trabalhando em cozinha de retiros. E sempre me considerei uma pessoa muito saudável, até porque minha família já vem, assim, muito ligada à saúde. Meus pais são médicos, tenho tios, primos médicos, enfim, tia psicóloga, madrinha. Então, eu tenho já uma rede muito forte, assim, que trabalha com saúde. E sempre me considerei uma pessoa saudável. Eu nunca fui para o hospital, nunca precisei, sabe, fazer nenhum tratamento, assim, específico. Mas quando eu conheci melhor o Ayurveda também, né, com o Dr. Ruguet, também finalizei minha formação com ele, que eu entendi o que é de fato a saúde, né, o que é de fato você se sentir bem, se sentir inteiro, se sentir completo. E foi como ele falou, eu não vejo o Ayurveda e o Yoga separados. É a mesma coisa para mim, porque inclusive o Yoga é uma vertente, né, que a gente fala bastante dentro do Ayurveda, dos asanas, das posturas, como estão relacionados às glândulas, como que a gente controla os hormônios, como a gente trabalha o equilíbrio todo do corpo através das posturas também. Então, é tudo integrado, não é só o chá, não é só a planta, não é só o cardápio, né, a dieta, mas é todo o estilo de vida. E o que é apaixonante no Ayurveda é que é justamente a gente descobrir qual é o caminho de cada um. Não existe uma receita de bolo, assim, né? E até era uma coisa que me incomodava bastante na faculdade e na pós, que sempre para a gente fazer uma palestra ou uma apresentação, a gente tinha que buscar infinitas referências atuais, revistas super reconhecidas, e isso está sempre mudando na ciência moderna, né? Cada hora é um conceito novo e a gente nunca sabe direito qual conduta a gente vai ter, enquanto que no Ayurveda é uma escritura que tem milênios
né? E nunca mudou e continua servindo para todo mundo. Então não precisa ter essa disputa de estudos que, enfim, tem muita indústria por trás manipulando as pesquisas, tem muito interesse do capital. Então é totalmente, eu vejo assim como uma área muito doente, assim, né? Porque tá em volta do dinheiro e as pessoas estão ali vendendo isso. O Ayurveda hoje em dia também está ficando bastante mais comercial, etc. Mas eu acho que é realmente o que prega mais a essência, assim, sabe? É uma coisa que nunca mudou, nunca se alterou. A gente estuda a mesma escritura há milênios e continua sendo impecável para todo mundo. Todo mundo que experimenta, que passa por um processo com a Ayurveda, se descobre e nunca mais é o mesmo, sabe? Então, agora que eu estou unindo a Ayurveda com a nutrição, né, até nas práticas clínicas, que eu atendo em hospitais bastante convencionais também, né? Não sei se vocês conhecem da Rede D'Or, trabalham em clínica médica, então eu consigo aplicar o Ayurveda dentro de um contexto que é bem convencional, tradicional, né? De uma forma muito simples, que é a partir da prática mesmo, né? Dos alimentos, das ervas, e observando o que cada um traz de sintoma, como a gente relaciona com os elementos. Então, é algo muito fluido, assim, depois até para a gente destrinchar um pouco mais como a gente pode trazer isso de uma forma mais simplificada, né? Então é uma honra estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo, gratidão. E é isso. Namastê. Isso que tu falou da essência, eu acho, ainda mais agora em épocas de transição, né? A gente manter essa prática que tem uma origem, que tem né, um protocolo, digamos assim, que tem um poder dela ser feita, né, na essência dela. Eu acho que nos traz também esse aterramento, essa segurança, né, que a gente precisa agora como humanidade, né? Acho lindo. Eu tava pensando sobre isso hoje, assim, para trazer, mas depois a gente fala um pouquinho mais. Sabrina? Namastê, gratidão pelo convite de estar aqui. É uma honra. Alecrim, a gente já conversou um pouquinho antes. Admiro muito o seu trabalho como terapeuta também, acho incrível. Catarina, prazer em te conhecer hoje aqui. Acho que essa união da nutrição com a tua vivência, a tua experiência terapêutica, Alecrim, é incrível também. Estou louca para aprender mais com vocês. Gratidão pelo convite. A minha jornada começou o inverso. Eu era ocidentalíssima, sou, mas era muito mais. Eu fui fazer marketing em Nova York, em bolsa para jogar vôlei, e meu sonho era ser investment banker, né? E aí a vida trilhou o seu caminho e me mostrou uma doença que me fez parar, que foi a depressão, e olhar para o que eu estava fazendo na minha vida. Eu tinha 22 anos e eu tinha tudo para ser muito feliz e eu não conseguia encontrar felicidade na vida. E eu me lembro que os meus pais, como um último suspiro, me levaram lá para o Chopra Center para eu fazer um Panchakarma. O yoga sempre esteve presente na minha vida, mas como um alongamento, porque eu sempre fui atleta. Então o yoga ele me ajudava a alongar, eu só queria a prática da bolinha e a prática do alongamento. Mas naturalmente, depois de cada prática de yoga, as pessoas iam me perguntar: tu é professora de yoga? Eu falava: não, parece, eu vou ser investment banker, não vou ser professora de yoga. E quando eu fui conhecer o Deepak e fiz meu primeiro Panchakarma no Chopra Center, que foi, como a Ká falou, a gente transforma e nunca mais é a mesma, eu disse: eu quero trabalhar com isso. E eu até estava fazendo uma reflexão sobre essa jornada, né? E o Ayurveda para mim foi uma descoberta para mim. E o link que eu vejo entre o Yoga e o Ayurveda hoje na minha vida é autoconhecimento. É o tempo inteiro tu estares olhando, percebendo, se observando para se conhecer. Porque a gente muda. E a gente muda o tempo todo. E a gente muda o que a gente quer, onde a gente tá, o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente fala, como a gente fala. E tudo isso vai influenciando, né, nos nossos doshas, nos nossos elementos. Vai influenciando até na nossa prática de yoga. Uma prática antes para mim que era só para alongar, hoje eu já gosto de uma prática mais intensa, mais fluida. Daqui a pouco talvez eu goste de uma prática mais focada, que eu vejo o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Então, eu vejo o autoconhecimento como esse link, né, muito completo, que traz o Yoga e Ayurveda para a minha vida.
Eu tenho um lado muito mais empresarial, então eu gosto muito de aulas, criar negócios, criar projetos que tragam essa luz, dessa sabedoria para as pessoas de uma forma bem simples. Eu lembro que quando eu estudei com o Deepak, eu pensei, meu Deus, que maravilhoso, que maravilhoso. E eu queria estudar mais, mas ele não aprofundava. Ele ficava numa coisa muito mais superficial e eu queria aprender em Pita. E aí eu fui lá para a Índia para estudar dentro de um Healing Center, que era um centro de cura por doação maravilhoso em Coimbatore, no sul da Índia. E estudei dos Vedas e aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o Deepak é um anjo. Ele fez uma coisa tão desafiadora para o Ocidente, né? Ser uma coisa muito prática e simples para as pessoas comuns do dia normal, como eu ainda sou bastante, né? Consigam estar se percebendo e trazendo escolhas mais conscientes para o seu dia a dia, para cada vez mais estar se conhecendo e estar se desenvolvendo e estar entrando nesse caminhar de uma forma bem leve, né? Então, dentro do meu trabalho, dentro do Enlight Beira-Mar, é um estúdio de autoconhecimento, eu falo, né? Onde a gente tem tanto terapias quanto as aulas de yoga e de meditação. Eu trabalho com Ayurveda, a gente tem uma nutricionista ayurvédica lá também, terapias ayurvédicas, Alecrim, que pena que tu é de Garopaba, ia ser um prazer te ter aqui com a gente. Catarina, tu tá na Austrália, é isso? Onde é que ela tá? Eu sou do Rio, tô no Rio. Do Rio, ah tá. Tu que tá na Austrália, Lê? Quem é que tava Não, eu tô na Flórida. na Flórida? Hoje tá todo mundo aqui Internacional. no Brasil, mas Então, para mim, esse contato que eu tento trazer todos os dias é a leveza para esse caminhar. Pessoas que não têm muita experiência com yoga, com Ayurveda, e querem só descobrir, trazer um pouquinho desse sentir, desse autoconhecimento e florescer esse despertar, né, para esse olhar mais interno que o Alecrim falou da presença, né, o que é estar presente. É isso que eu vejo como o meu olhar hoje, assim, trazer essa leveza dentro dessas experiências, né? Para as pessoas que estão buscando esse primeiro contato com essa medicina milenar que transforma para sempre a vida das pessoas. Ai, que lindo. Linda. Quer falar, Rê, alguma coisa? Não, só quero agradecer mais uma vez. Eu achei incrível o link que o Alecrim trouxe inicialmente em relação à presença, porque dentro do yoga e no Ashtanga tem os passos e um deles ele vem do autoconhecimento, né? Dos yamas e niyamas. A gente tem ali Swadhisthana, que é o autoconhecimento, o autoestudo, né? E o Ayurveda é isso. E o Ayurveda traz isso, né? Ele é o autoestudo. Depois, como a Kata trouxe, a relação clínica, porque faz parte da gente, para a gente expandir essa consciência, é muito importante esse trabalho alinhado ao que também esse lado clínico para modificar um pouco, né? Porque senão a gente precisa expandir esse leque de pessoas que a gente está atingindo, né? Então, se do lado de um remédio normal tiver alguém que também vai falar para a pessoa se observar, vai dar um chá, vai falar em uma nutrição diferente. Eu acho que essa transformação é um elo aí também, né? E daí o yoga se linka ainda mais com a Ayurveda, porque eu sinto que hoje nessa sociedade ocidental imediatista, a pessoa quer tomar um remédio para ela estar bem e já sair bem. Ela não entende que talvez vai precisar um tempo de autoestudo, de autopercepção para saber de onde está vindo esse mal-estar, né? E daí o yoga talvez trabalhe essa relação da paciência para se desenvolver em relação a isso. Então, eu fico encantada vendo vocês falarem, né? Cada um trazendo assim a sua visão. Daí a Sá fala da origem dela, dessa transformação vir de uma depressão, então, e a gente tá numa era aí muito delicada, né? Principalmente agora, esse 2020, que todos
tivemos, fomos obrigados a ir para dentro. Esse mergulho interno de pausa é um mergulho interno também de culinária em casa. Então, eu acho que todos esses assuntos são assuntos que a gente tem que abordar mais, né? E trazer para a realidade mesmo. Ai, que lindo esse resumo, amiga. Adorei. Obrigadão. Acho que foi ótimo. E, bom, eu queria sugerir agora a gente fazer um link, porque eu acho que o que a gente tem em comum também aqui é muito a maneira que a gente vai passar, né, isso. Como a Sabrina trouxe também de deixar a linguagem, né, mais acessível, assim, porque às vezes a gente fala de Panchakarma, a gente fala de um monte de termos que as pessoas não entendem, ou pensam, nossa, eu tenho que acordar 2 horas antes, ou a gente coloca naquela, né, dificuldade. E ao mesmo tempo também eu sinto muito que as pessoas não valorizam o simples, né? Mas na verdade são atitudes simples que vão fazer a grande mudança, né? O simples a longo prazo. O simples não é simplório, né? Então, se a gente colocar algumas coisas na nossa autoobservância, a gente entender que a gente muda e que o mundo lá fora também muda, as estações mudam, o ciclo da lua muda, é sempre esse relacionamento, né, interno e esse relacionamento com o ambiente, né, esse trocar com o ambiente. Eu acho isso muito lindo, porque o Ayurveda é totalmente assim, né? Eu me lembro que a primeira vez assim, que eu ouvi falar, eu tava saindo uma prática de yoga, dei uma reclamadinha numa dor, alguma coisa, e me falaram, esfriou, tu deve ser vata, vai passar um óleo nesse teu corpo, vai tomar uma sopinha quente. Deu, meu Deus, por que será? E aí eu comecei a me observar, é exatamente esse casamento da observação, eu tô bem apaixonada mesmo, assim. Mas o que vocês acham, assim, individualmente, que para ensinar tanto um paciente quanto para um aluno, quanto, enfim, alguém, é essencial não se perder nessa tradição milenar? Assim, o que a gente pode simplificar sem deixar muito simplório, né? E tornar acessível essas rotinas para as pessoas. Então, Claro, a pergunta ficou? puxando aqui o gancho que a Renata tinha falado de aumentar o leque de pessoas para a gente alcançar, né? Enfim, e com a sua pergunta também agora, Letícia, eu acho que é muito de poder colocar na prática pequenas coisas, sabe? Assim, foi até o que eu me sentia muito limitada como nutricionista, vendo uma pessoa chorando com um emocional super carregado e tendo que passar para ela um cardápio, sabe? Então, tem que ir muito antes, tem que ir na raiz ali, ver um emocional, um mental, um psicológico. E o Ayurveda trouxe totalmente essa possibilidade de poder passar um óleo para automassagem antes de dormir, quando acordar, né? Fazer uma respiração, tudo que traga a pessoa para a presença, exatamente como a Alecrim colocou, tudo é presença. Então, quando você fala de óleos, ervas, chás e respiração, meditação e yoga, tudo é para trazer a pessoa para ela mesma e parar de se confundir com o que é de fora, né? E uma coisa também que a gente sempre traz quando a gente vai fazer uma consulta ayurvédica é que a gente não vai estar curando ninguém, que ela vai ser o próprio canal dela de cura, né? A gente só vai passar um caminho para ela poder aplicar e sentir. Se ela aplicar e sentir alguma coisa, com certeza, com os benefícios, ela vai querer dar os próximos passos, sabe? Então, é começar muito devagar, com uma respiração, com um mantra muito simples, que é uma repetição mental que vai limpando os padrões do inconsciente, sabe? E trazendo mesmo essa clareza que não precisa falar em sânscrito, você não precisa falar nem dos doshas, sabe? Você não precisa falar nada que vá assustar a pessoa e achar que é muito difícil. É só você trazer para a prática mesmo, assim. Então, aos pouquinhos, né? É como eu vejo. Começar pelo começo, né? Eu vejo isso muito também nas aulas de yoga, porque às vezes, geralmente quando é em turma, né? Quando uma pessoa já tá fazendo alguma coisa e aí fica dizendo, mas ele tá fazendo não sei o que errado, fica chamando, né? Chamando a minha atenção para eu corrigir. E aí eu sempre paro e explico, eu digo, as pessoas, elas conseguem assimilar uma quantidade de estímulo, né? Então não adianta a pessoa não... Ela vai se achar primeiro incapaz, né? E eu sempre começo dizendo também, não tem nada errado
com você, né? Contigo, com teu corpo. Tá tudo certo. E aí a gente só vai ajustando aos poucos. Então, as pessoas estão muito, às vezes, ficam muito preocupadas, né? A gente também como seres que estão ali servindo, né? A gente às vezes quer dar o melhor e quer que o melhor a gente, né, quer ter certeza que é o melhor, que vai ter aquele efeito, que vai ajudar a pessoa. Às vezes eu sinto muito essa ânsia de querer ajudar também, sabe? E eu acho que também é muito uma autoobservância nossa também, né? Conseguir segurar esse ímpeto e saber o que a pessoa precisa, né? Tentar ensinar a pessoa a se auto-observar para entender quais são as necessidades dela, né? Sempre vai ser única, né? Sempre vai ser único. Sempre vai ser. Quem quer falar? Quem tá inspirado? Posso falar um pouquinho? Diga. Por favor. Então, fundamentalmente, assim, existe um convite essencial, ao meu ver, que é muito distinto da tradição, né, da tradição védica, com esse olhar mais costumeiro aqui no Ocidente, que é essa visão mais cósmica, holística, né? Então, assim, um exercício bem simples. A gente não precisa falar de sânscrito, a gente não precisa falar, como disse Kata, assim, não precisa entrar em termos, mas exercer e auxiliar nesse exercício de ver o corpo como uma grande costura. Porque a tendência, às vezes, a gente fica assim, num termo, numa patologia, num órgão, numa região, numa característica e esquece que somos um composto de características. Então, a gente e são mutáveis, como disse Sabrina também, constantemente mutáveis, todos os dias, estações do ano. Então, esse exercício de fazer essa costura entre pé, cabeça, pensamento, sensação, né? Então, tudo que eu faço, ou seja, tipo, fazendo uma analogia ainda mais simples, é comer com o corpo inteiro, respirar com o corpo inteiro, né? Então, fazer amor com o corpo inteiro. A gente não faz amor com o genital, a gente não come com a língua só, com a boca, né? Então, assim, existe todos os sentidos ali na hora que a cor do seu prato, o cheiro. Então, assim, ao meu ver, uma grande diferença dessa tradição da medicina que eu chamo contemporânea, que é a medicina que tem aqui no Ocidente, né? Porque, para mim, essa medicina que a gente tem assim nos postos de saúde aqui no Brasil, por exemplo, né? É uma medicina contemporânea. Ela não tem milhões de anos, né? Então, para mim, o tradicional é o que vem de uma tradição muito antiga. E aí, então esse tradicional, ele tem naturalmente assim, esse viver perto da terra, esse viver perto dos ciclos, te evidencia que você é intrinsecamente conectado com tudo isso, né? Então esse viver distante ou descolado desses ciclos, né, nos coloca né, pode nos direcionar para essa visão mais cartesiana, mecanicista, fracionada, e aí existe uma grande questão, que é a dificuldade de linkar as coisas, de linkar o que eu estou sentindo não tem nada a ver com o que eu estou comendo. Como que não? Né? O que eu estou vivendo não tem nada a ver com o lugar, com as minhas relações e, né? Como que não? Então, se você é um conjunto disso tudo e você se reinventa todo dia, né? A gente falando de reinventação de profissional, trabalho, pandemia, né? Como a gente estava falando antes de vir para o ao vivo. Então, tem constantemente, né? São situações inusitadas. Então, pelo teu convite, Lê, que você trouxe, né, de o que você traria, ou o que você auxiliaria, ou qual é a bandeira que você levantaria para um start, eu gosto de trabalhar nessa costura e nesse link, né, de ajudar a pessoa a fazer a sua própria costura, de ajudar a pessoa a se ver
desdobrada, né? Então, assim, ter essa visão, assim, eu pareço, parece dor aqui, mas, né, essa perna, ela tá conectada com o quadril, que está conectada com o tronco, que está conectada com a cabeça, está conectada com o coração. Então, né, parece um membro, mas na realidade é um corpo inteiro, né? Então, isso para mim fica muito evidente. É como se a gente falasse assim, Ayurveda um braço, Yoga outro braço, Vedanta uma perna, só que na realidade é um corpo de conhecimento que ele se costura, né? E aí, se tu for ver as escrituras antigas, não fala o nome de Ayurveda, não fala o nome de Yoga, e fala sobre posturas, e fala sobre conduta ética, e fala sobre ritos diários, e fala sobre, né? Então, a gente não precisa ter esses termos para falar sobre uma coisa que é comum a todo humano, que é comer, cagar, acordar e dormir, né? Então, a gente não precisa literalmente falar sobre termos difíceis, né? A gente pode ter um papo reto, bem palpável, né? Bem mundo real, né? E bem vida de todo dia. Perfeito. Ótimo, porque eu fui uma das pessoas, assim, que os primeiros contatos eu pensei, gente, isso é grego, não vai ter, sabe, continuidade agora. E vendo aos pouquinhos, assim, que depois que a Sá falar, a gente pode entrar nesse... não é benefício, eu não gosto da palavra benefício, sabe? Mas como o Alecrim falou no início, que a prática dele mudou, de se sentir mais... A prática enraizada, acho que foi o termo que tu usou. Uhum. E aí a gente trazer isso depois, assim, como... outra palavra, eu vou achar outra palavra, mas vamos usar o benefício por enquanto. Daqui a pouco a gente acha outra palavra. Mas enfim, vamos... Sabrina, por favor... Esse link do leve, do fácil, como ficaria, como tu passa isso, e já que é o teu foco, né, do teu trabalho ultimamente. Quando eu faço uma consulta, as pessoas querem muita informação, né? Porque elas estão sedentas e elas querem saber tudo que elas são e como que elas são e como que elas podem se curar. Elas querem uma rotina, um rito diário completo. Aí eu passo lá o rito diário completo e eu falo, olha, a única coisa que tu precisas fazer é meditar. Meditação para mim é o início e o fim desse autoconhecimento, para a pessoa poder estar entrando naquela presença que tu falou, Alecrim, para a pessoa poder se sentir naquele momento. Eu falo, Ayurveda só acontece no agora. Como é que tu vai viver no agora se tu não tens uma prática de meditação diária, né? Como é que tu vais trazer a tua presença para agora, para entender, tô com a boca seca, ou tô irritada, ou a lua cheia tá me deixando mais sensível, e aí como que tu pode estar trazendo um óleo essencial para aquele momento, para poder estar cuidando e equilibrando o teu desequilíbrio naquele momento, né? O Ayurveda, hoje eu olhar para o ontem e dizer, olha, ontem eu estava desse jeito, não adianta tanto. Adianta quando a gente acumula, né, os elementos e a gente está lidando de algum vikrute mais intenso, né? Algum desequilíbrio mais intenso no momento. Mas o agora é o único momento que a gente pode realmente utilizar o Ayurveda. Então, para mim, o que vai fazer qualquer pessoa que esteja buscando de uma forma leve é incorporar uma prática de meditação. E aí eu digo, meu Deus, tem muitos aplicativos, tem muitos vídeos online, tem 21 dias de abundância, tem tudo que é tipo de grupo de WhatsApp que nos ensina e nos coloca nessa metodologia diária de disciplina mesmo, de acordar um pouquinho antes e por 5, 10, ideal 20, mas faz aquilo que dá e para e respira e te percebe naquele momento, né? E traz isso como teu rito primordial. Depois as coisas vão se encaixando e a informação que precisa vir vai vir, e tu vai limpando o teu campo para que tu possa estar acessando o conteúdo que está disponível para ti, porque não adianta, como tu falou, Levi, um conteúdo sinistro e tu olhar para aquilo e tu dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Então é o passo a passo, é a paciência que tu falou, para que a gente possa estar buscando mais essa presença e estar conseguindo trazer o Ayurveda pro dia a dia, né? E confiar na tua intuição, confiar naquilo que aquele gut feeling te traz, confiar naquele teu gosto, quero comer,
coco, confiar naquilo que vem de dentro de ti, né? E a prática da meditação para mim é o início, o primórdio, aquilo que vai realmente despertar isso tudo. Obrigada, Sá. Eu queria fazer um comentário sobre isso que a Sá falou, uma pergunta, na verdade, uma curiosidade. Tu pensas que essa relação de quando alguém vai fazer uma consulta contigo, de pedir essa rotina, tu acha que isso é bem ocidental? Essa receitinha de bolo que todo mundo quer mágico quando vai numa consulta com um profissional do Ayurveda ou é bem ocidental, tu vê isso? Eu não tenho como comparar, porque eu nunca dei consulta para orientais, a gente for colocar desse jeito. Mas eu acho que é uma coisa bem pita. Então, se a pessoa já vem assim, eu já sei que a gente tem que olhar para o pita e a gente tem que perceber o que está querendo ali naquele pita, que é mais intenso, que quer saber, que quer fazer e que eu vou botar em prática, que vem com toda aquela vontade, curiosidade realmente, né? E é lindo isso. E como fazer isso ser uma coisa gostosa para a pessoa não perder isso ao longo do caminho, né? Porque é distante da maioria das pessoas que eu, pelo menos, tenho contato com, né? E como fazer essa distância ficar suave, às vezes até engraçada, de uma forma bem dinâmica, que encaixe na rotina de 2 filhos, de marido, de trabalho, enfim. Então, eu acho que tem muito a ver com o dosha, que está em desequilíbrio, a pessoa querer realmente, não colocaria como uma coisa genérica do ocidental. Também não acho que a pessoa vem porque ela quer o resultado rápido. Eu acho que é mais uma sede de querer aprender e de querer saber tudo, né? Não de querer saber por hoje, mas querer saber o todo. Acho que é mais é isso que eu sinto, assim, das pessoas que procuram. Tem muita curiosidade mesmo de quero saber tudo. Hoje eu tava dando um podcast de Ayurveda e Yoga, né? Eu mandei até pra gente escutar. Ayurveda, acho que para professores de Yoga, né? Acho que era o tema. E uma coisa que ela falou uma hora, que é muito, assim, isso é muito verdade, né? O Ayurveda dos doshas, as pessoas andam também se colocando, acharam mais uma coisa para se definir, né? Aí ela comparou ainda com a astrologia. Eu sou de Áries, pronto, eu sou de Áries. Mas é que tem essa dança dos elementos dentro da gente, né? Por isso que é tão importante esse aterramento que o Alecrim falou, viver perto da terra mesmo, viver conectado com a lua, com a cabeça na lua e o pé na terra, para entender que esses ciclos estão dentro da gente, os elementos estão dentro da gente e eles dançam, não tem nada fixo, não tem nada que vai nos limitar a ser uma coisa. Porque eu lembrei disso porque tu falou dos pitas, né, Sá? E, na verdade, a minha visão, assim, olhando de fora, parece que tá todo mundo com o pita um pouquinho agravadinho, assim, hoje em dia, né? Essa ansiedade, que eu acho que pega, assim, vendo hábitos, por exemplo, sei lá, eu entendo pouco, mas eu vi uma professora aqui de Miami que atende falando que às vezes tem essa tendência, né, nessa ansiedade meio generalizada que a gente vê no mundo, enfim. Mas só para um convite para as pessoas não se definirem, né, no que a gente está, não entrar nessa zona de conforto. Esse podcast que a Lê me enviou, ela falou exatamente uma frase que tu trouxe, Alecrim. Então, em inglês ela dizia: Every single person is a whole, né? É tipo que todos nós somos esse universo inteiro. Então, não é uma perna, não é uma dor de estômago, não é uma dor de garganta, não é cada pedaço separado, né? É o universo, nós somos esse universo, né? Ela falou isso e ela falou que nós somos um coletivo de indivíduos. Isso também foi muito legal. Então, nós somos o todo, mas também nós somos... E eu sempre falo isso no yoga também, por isso que são tantas semelhanças, né? Que o yoga é essa busca, né? Que a gente faz parte dessa... Que todos nós temos uma potência dentro da gente, mas que a gente tem que descobrir a nossa potência. Daí a gente tem que mergulhar, mas a gente tem que sair também. Então, é um constante, né? Dentro e fora. E o Ayurveda
me traz muito isso. Bem lembrado, Rê. Acho que a gente tá gostando tanto do assunto que a gente fica conversando aqui com eles. Uhum. Bom, eu posso ler aqui um pouquinho o que botaram aqui no YouTube? Ah, sim, Quero só fazer ótimo. um comentário sobre o que vocês duas falaram, que eu acho bem importante. O primeiro é, sim, assim como no macro, no micro. Sassumiste. Assim como no macro, no micro. É que minha bateria vai acabar, eu tenho 10%. Minha carregador não tá dando certo. Não vai rolar, até as 10 vai rolar. Assim como no macro, no micro, então é o primeiro conceito do Ayurveda, exato, somos esse universo dentro aqui. E o segundo é que a gente está numa época Vata. Então, Vata é o que está realmente trazendo, é muito conhecimento, é muita informação, é muita sinapse neural, é muita inflamação no nosso sistema nervoso. Então, o que o Deepak fala, o que Susan Andrews fala, o que todos os meus gurus sempre trouxeram é que a época que estamos vivendo generalizada de ansiedade, desse excesso de pensamento, de uma perda talvez de foco, de concentração do que a gente quer e muita informação, é uma época muito vata. Então, só para a gente trazer esse gancho do que para mim é o que eu acho, né, o correto da nossa era, né? Perfeito. Mas, pelo excesso de estímulos, né? Esse muito desdobramento, por exemplo, rede social, né? Hoje em dia, em pandemia, as nossas relações são virtuais, não é palpável, né? Então, existe esse que eu não toco vocês, de fato, né? A gente tem um campo sutil que nos trama todos, né? Mas a gente não se toca, então por isso tem esse agravamento de ar mesmo, né? As relações bem superficiais, os movimentos bem aparentes, né? Bem colocado, Sá. Gostei bastante também. Desculpa, Cá. Eu gostei bastante dessa relação que tu falou da relação, inflamação neural. Tu falaste essa palavra que tu usou, né? A gente está usando muito o simpático, né? A gente está no simpático. A gente está a gente está nesse sistema do estresse, né? Do simpático muito. Desculpa, Cata, pode trazer teus adendos. Foi só o que eu ia comentar até quando a Sabrina estava falando sobre a meditação, né? Por isso que a chave é a meditação, porque é justamente esse vata que está dissipado e muito confundido, né? Confuso com o que é nosso, com o que é do outro. Às vezes a gente não perde um pouco esse senso do que a gente tem essa conexão com o todo e ao mesmo tempo tem a particularidade que é justamente que vai somar um com o outro, por isso que é importante estar no coletivo, e é o que vai pacificar o vata. Essa meditação que é tão desafiadora para as pessoas, que ninguém consegue ficar 5 minutos sem olhar no celular, entra no ônibus, entra em qualquer fila de espera, já tem que pegar o celular. Então, são os estímulos, né, que o Alecrim falou. E por isso que a meditação é a chave do momento, porque ele vai limpar tudo isso e vai trazer essa paz do vata que vai reger todos os outros elementos, né? Porque o vata é o ar e o éter, ele está por trás de tudo. É o sistema nervoso que vai determinar tudo. Então, é muito isso, assim, acho que a chave é a meditação, porque quando a gente pega o fio da meditação e consegue incorporar, tudo passa a ser uma meditação. Lavar a louça é uma meditação, escrever é uma meditação, andar na rua é uma meditação, porque você está sempre presente. Essa técnica de você parar, sentar, respirar, ouvir uma meditação guiada é só para você conseguir estar vivendo isso 100% do tempo, na plenitude, né? Na bem-aventurança mesmo. Então, por isso que eu daí volta ao que a Alecrim trouxe no começo, né, Cata? O yoga é a presença, o Ayurveda é a presença, porque daí eu pego, sinto os meus lábios e eu consigo saber que é o momento de eu me hidratar, eu consigo perceber a minha pele, eu consigo estar presente. E eu queria trazer só também, continuando nesse pensamento, assim, para excesso de ar, na minha, né, que vocês falaram, detectamos aqui excesso de ar, né? E eu acho que para o excesso de ar seria a rotina, meditação é rotina, né? E Ayurveda é rotina, sadhana, yoga é rotina, é tudo. A gente também, eu gosto de trazer muito para os meus alunos a reconstrução também dessa definição de rotina, né? De disciplina. Porque as pessoas acham que é uma coisa ruim, chata, mas na verdade é ela que vai nos dar o empoderamento, a força, né? E mais uma vez a força
dosada, que a gente vai conseguir abrir as nossas percepções porque o que a gente tem para aprender. Eu sempre trago também, que eu gosto muito de falar, eu li num texto indiano uma vez, não vou lembrar de onde, mas ele estava comparando essa disciplina com a chuva. Se a chuva caísse toda de uma vez, ela ia nos matar, a força d'água que caísse, né? E a disciplina é como se fosse, a gente separa cada gotinha da chuva e ela cai de maneira que a gente consegue assimilar, né, essa quantidade de coisas que chega. Então, é como se a gente precisasse ter esses limites, né? Eu também anotei aqui que desejo e vontade é diferente de necessidade, porque me corrijam se eu estiver errada também. Geralmente, quando a gente tem um dosha em desequilíbrio, uma tendência em desequilíbrio, o que a gente acha que a gente quer não é o que a gente precisa. Se a gente for só atrás de, por exemplo, se eu preciso comer mais condimentos, geralmente é aquela pessoa que não aceita bem os condimentos, que não aceita, que não gosta de comer comida apimentada, mas ela precisaria. É igual as pessoas falam, quando a gente convida para meditar, eu sou muito ansioso, eu não vou conseguir meditar. Mas é essa pessoa que mais precisa meditar. Estão subindo uns balãozinhos aí, vocês estão conseguindo fazer uma relação que eu acho que eu estou fazendo com a Ayurveda, que eu não sei se eu estou fazendo. Mas eu acho que trabalhar esse autoconhecimento para a pessoa entender que ela tem uma necessidade, de repente, que às vezes vai contra a vontade dela, porque no momento aquilo vai estar desequilibrado por outros motivos, de repente externos, né, que não são de dentro da gente. Aí a gente vai ter que fazer um esforcinho a mais interno, por exemplo, para se equilibrar com a troca de estação, para se equilibrar com alguma mudança de emprego. Aí a gente vai lá e faz as mandiguinhas da Ayurveda, entendeu? Para sempre ter uma mudança externa, a gente pode trazer o equilíbrio interno através dessa combinação de coisas para equilibrar. Eu vou longe, eu não sei se vocês estão, mas faz sentido isso que eu falei para vocês? Eu pareço uma criança tentando entender, sabe? Tentando levar para a parte prática, assim. Mas o que vocês acham desse desejo, da vontade, da necessidade? Tô viajando na minha... Não, eu acho que tem um princípio aí muito importante, né? Que é quando a gente está em desequilíbrio, a gente não está na presença. Então, o que a gente sente não é a presença. Então, é o desequilíbrio falando e a ansiedade pedindo mais doce e o vata com a cabeça mais pensando e pensa mais, não querendo meditar ou não querendo trazer o antídoto para aquilo que ele precisa, porque não está na presença. Mas a partir do momento que tu consegues trazer a presença para sentir o que tu precisas, o teu sentimento, a tua intuição e a tua vontade de dentro vai ser sempre aquilo que tu precisas. O desafio é entrar na presença, né? E não estar no estímulo do teu Vikruti, trazendo um desequilíbrio ainda maior e entrando ainda mais naquela roda de samsara, onde o teu desejo vai trazer mais karma e aí tu vai continuar evoluindo dentro daquele teu desequilíbrio para desenvolver ele até tu chegar a parar e precisar de algum tipo de estímulo, como tu falou, mais externo, ou uma terapia mais forte, ou trazer uma erva ayurvédica, ou trazer algum outro tipo de panchakarma, enfim, limpeza mais profunda ayurvédica para poder estar parando aquele desequilíbrio e voltando para a tua essência, para a tua presença. E até também, Letícia, que assim, o Ayurveda ele se baseia muito no Bhagavad Gita, né? Que é uma escritura sagrada, enfim, dos hindus. E nessa escritura fala-se muito do desejo como algo incansável mesmo, né? Quando a gente tem um desejo, a gente vai alcançar, a gente vai querer outro. A gente vai alcançar, vai querer outro. Vai alcançar, vai querer outro. Então, é infinito, sabe? Então, quando a gente está aqui agora satisfeito com tudo e sem, tipo, esses desejos, sabe? Sem, tipo, só vou ser feliz quando? Só vou... Não, quando? É que a gente alcançou, de fato, assim, né? Uma bem-aventurança é no momento. É saber que já tem tudo, que já tá pleno. Que, tipo, lógico que a gente vai ter objetivos, mas sem ter aquele relógio, assim, sabe? Tipo, da cobrança e do desejo muito... Deixa te guiar com o teu propósito mesmo. Quando você está fazendo algo leve, natural, no seu trabalho mesmo, de uma forma
muito presente, justamente a gente sempre fala volta para a presença, né? É o Dharma, é o propósito atuando e a gente não tá com esses desejos tão densos, materialistas, se repetindo e sempre, de alguma forma, se frustrando, porque a gente vai atingir, vai ver que não é aquilo tudo, não vai ser aquilo que vai te dar aquela satisfação, você vai querer outro desejo, depois vai querer outro e outro e outro. Então, é o ego, assim, de uma forma mais desequilibrada, né? Como a Sabrina falou, o desequilíbrio vai estar sempre lhe falando, vai estar sempre querendo e desejando, né? Enquanto que o equilíbrio tá tudo bem. Tá tudo bem, você já se sente com tudo, né? Tudo dentro de si. Daí você não precisa ficar tapando buraco e se dopando, né? Com excesso de comida, com excesso disso, daquilo, álcool, enfim. A gente não vai precisar dos excessos. Incrível que tu trouxe, Kata. Essa relação do desejo, da sede do desejo e dessa rat roll, como é que é aquela rodinha do rato, né? O ratinho fica correndo naquela rodinha infinita e não acaba nunca. Essa armadilha é algo que, com consciência na presença, a gente consegue escapar, talvez, dessa armadilha, né? E só um adendo que olha que situação, né? Porque nessas conversas a gente começa sempre ir pegando alguns caminhos e ganchos e que nem a gente estava falando numa outra conversa, a gente falou sobre a mente e daqui a pouco a gente já estava achando que a mente era um horror, que a mente nos demoniza e não, né? Daí o Lucas falou e a Letícia lembrou isso, eu não lembro, Lê, na outra conversa aonde tu trouxe também para amenizar um pouco. Não é que o desejo também seja só ruim, né? Porque o desejo também nos traz transformações. Ele nos traz essa vontade de transformação. Mas é que a relação de não perceber pô, ai, que legal, eu consegui isso e curtir essa situação após o desejo ser concretizado é que traz o desejo e o desejo e o desejo. Então tem esse lado positivo também, né? Então tudo a gente vê como esse que é o desequilíbrio, né? Se está em excesso algo de uma forma repetitiva e negativa, de uma forma que eu não consigo ter lucidez, é ruim. Mas se eu trago como uma forma positiva, porque esse desejo pode ser positivo, também se visto com presença, né? Adorei, amiga. É verdade. Tudo é um São equilíbrio. muitos Fala, assuntos, Alecrim, o né? Alecrim tá ali. Eu tô só esperando dar uma deixa, né? A mulherada não deixa. As mulheres. São muitos assuntos. Lê, você abriu, assim, uma caixa de Pandora, quase. Muitas coisas, né? E aí cada uma foi trazendo mais conteúdo e tentando costurar. E é isso mesmo, na realidade, a mente, os conteúdos, o que envolve esse indivíduo, né, que também somos, né, com todos esses sentidos e com todo esse desdobramento da mente, né, porque mente é desejo, mente é decisão, mente é oscilação, mente é memória, então mente é um monte de coisas, né? São muitos tipos de pensamento. Ego, eu, é um tipo de pensamento, né? Eu, né? E por trás de tudo, consciência. Então, assim, vocês falaram a brincadeira que acontece com todos nós, que é a brincadeira dos tipos de pensamentos. Vocês falaram sobre, né, o desejo. Se a gente for abrir a porta dos desejos, né, a tradição que vem por trás desse fazer de todo dia, né, que sustenta também, que elucida, né, que vem com uma linha de Vedanta, por exemplo, que existem sim 4 grandes desejos de toda a humanidade. O primeiro é Artha, né, o desejo por segurança. O segundo é o desejo do prazer, né? Só que daí chega um momento da vida que tem muitos de nós que vivem uma vida inteira entre Artha e Kama, desejando só a segurança e o prazer. Eu quero uma casa. Ah, mas agora eu quero mais isso. Ah, mas agora eu quero aquilo. Ah, não, eu quero esse tipo de amor. Ah, mas agora eu quero esse tipo de comida. Então, assim, tá sempre aí, né? Entre desejo, vontade de comer e segurança. Aí, dado tempo, você falou que aquilo, tipo, te satisfaz, existe uma felicidade existencial, mas que não te supre essencialmente. Aí você começa a perceber que, opa, daí tem o desejo de viver uma vida relativamente legal, com relações legais, né? Daí, desejo de Dharma.
Então, o desejo de ter uma certa coerência, o desejo de ter uma certa finitude, né? Um certo alinhamento onde o que você fala, o que você faz, né? E aí, dado momento, tipo, isso também chega um momento da vida que tá, ok, eu vivo uma vida relativamente boa, tenho, né, tenho desejos supridos, tenho um certo conforto, tenho um certo prazer por estar vivendo, mas e aí? Eu posso ficar nesse prazer existencial ainda, nessas relações existenciais, daí eu me dou conta que, mas tem alguma coisa que falta. E aí vem o grande desejo, que é moksha, que é por liberdade, porque eu percebo que, beleza, o corpo morre, mas e aí? E essa satisfação que fica? Eu perco uma perna, mas fica uma insatisfação. Eu tenho uma alimentação super organics, cool, baby blim, blá blá blá, tenho uma vida cool, tipo, faço super bacana, tudo, não sei o quê, mas existe, em que momento eu solto os patos? Eu deixo tudo cair? Em que momento eu afrouxo? Em que momento eu não preciso ter uma cara de paisagem? Em que momento eu não preciso fazer on para ser presença, por exemplo? Né? E aí a gente começa a perceber que tem esse lugar que é comum a todos nós, né? Que é esse consciência, que é esse presença, que é esse que não precisa do título, que não precisa, né? Que não se limita no sexo, que não se limita na cor, que não se limita. E aí vem isso que é comum a todos nós. Vocês abriram essa porta de desejos, né? Mas antes dela foi também mencionado sobre essa relação com quando eu estou realmente afinado com a minha intuição, como foi um dos termos trazidos, né, pela Sá, e ainda contemplando uma dúvida da Lê, e quando eu estou alinhado e quando eu estou obscurecida, né? Eu estou, na realidade, sendo orquestrada pelos meus sentidos, e não por buddhi, não pelo discernimento. Né? Então, assim, enquanto que eu vou com os meus sentidos, como a carruagem de Arjuna, né? Como falou Catarina, estou tentando fazer uma costura aí de tudo que vocês falaram, porque foi muita coisa. Né? A Bhagavad Gita, na realidade, é um texto de Vedanta, mas enfim, a gente tem sim tem esse lugar que a gente visita do desequilíbrio, como colocou muito bem Sá também, que te leva a achar que você quer isso, mas na realidade isso te leva a evidenciar aquilo que já está evidente, ou seja, te leva a agravar um biotipo, um dosha, uns elementos que estão mais evidentes no teu corpo. E aí, a meditação ela pode ser um antídoto também. Por quê? Porque a meditação ela vai fazendo com que você, fundamentalmente, olhe as coisas como elas são. Então, você consegue ver desejo, você consegue ver a vontade de, e você consegue ver aonde essa vontade vai te levar, e você consegue discernir, e aí você consegue, sim, eu gostaria de comer aquilo, mas aquilo vai me deixar mais assim, então eu vou por aqui. Ou seja, aí eu começo a exercer o discernimento, né? É ver as coisas como são. Que a meditação é que traz essa, né? É uma das ferramentas. Porque daí também abrir um outro parênteses. O que é meditação? Porque muita gente acha que meditação é Om, meditação é Japa. Na realidade, tudo isso são exercícios para o estado de meditação, que é a presença. Então, a gente sim fazer todo dia exercício para o estado de meditação, que vai dar um outro norte para o meu dia, com certeza, Sá, concordo com você, começa e termina o dia com isso. Tipo, dá um norte para o dia e fecha o dia, digere o dia, e aí afrouxa na cama. Né? Então, sim, é uma ferramenta essencial, que vai auxiliar a gente nesse discernimento, que vai auxiliar a gente a limpar esses sentidos viciados, a limpar as papilas gustativas viciadas no chocolate, no café, no docinho, nananana. E ninguém está falando de açúcar, podemos falar de tâmara, né? A gente pode falar de novo, o sacolão organics, não importa, sabe? Então... Monstro, Alecrim! Obrigada Monstro! pelo esclarecimento. Monstro! Perdão, meninas! Ótimo!
Não, gente, eu não sei que quando a gente convida vocês, se vocês já assistiram antes e vocês sabem que vai ser assim, mas sempre é assim, é vocês que trazem isso. A gente fica revendo depois 10 vezes essa aula que vocês trazem, porque a gente aprende muito aqui. Essa relação que tu trouxe, da Pandora que foi aberta e desse apanhado geral do que cada um trouxe, foi perfeito. Foi perfeito. Grato. Valeu, meninas. Essa relação. Opa, diga. Tamo junto, costurando tudo isso. Rock and roll foi sensacional. Pegou de tudo e fechou, cara, perfeito. Amei. Amém, é isso aí. Valeu, meninas. Eu acho que o que ficou, então, desde o começo e agora se fechou novamente, foi essa relação com a presença, né? Com a presença na trouxe união. como a prática da meditação, que é uma das fundamentais, né? Para desenvolver isso. E é isso, né? Daí a gente volta também a essa grande costura, né? Porque a mente, ela está intrinsecamente inserida nesse corpo e nesses sentidos, né? Então a gente ainda tem a tendência a falar corpo denso, corpo sutil. Então vamos para o mundo espiritual se utilizar Shanti Shanti. Oi, esse mundo espiritual, essa pessoa que sente está no corpo físico, né? Então o comer orgânico é físico também. E aí tem, claro, as mãos que passou, tem toda essa transformação, a qualidade do solo, tem a qualidade da água que banhou aquele alimento. Então tem sim todo um mar de informações sutis, né? Mas ele é denso também. Então essa grande costura, de estar sempre costurando, né? De sentar com o corpo físico, aquieta o bumbum aí, relaxa um pouquinho e respira, neguinho, respira. Né? Então, esse corpo físico está completamente integrado, né? com esse cabeção que a gente tem. E acessa um pouco o parasimpático, né? Que lá no começo, para um pouquinho com o simpático, deixa o simpático descansar um pouquinho, né? Porque senão fica aqui, fica essa relação muito interessante também, Sá. Muito obrigada por ter trazido essa relação do Vata. É uma curiosidade, assim, né? Incrível. Então... Boa, Sá. Gente, vai acabar a minha bateria. Não sei o que fazer. Não, lê, quem sabe a gente vê as dúvidas e vai trazendo esse fechamento, né? Porque o Alecrim agora fez esse fechamento e eu acho que já temos bastante informação aqui para digerir disso tudo que conversamos, né? Bom, então a Ariel escreveu aqui, conexão também. Eu não sei que parte ela escreveu isso, que não é uma pergunta, é uma colocação. Conexão também de como o emocional sutil, a natureza e as estações estão linkadas com as doenças manifestadas no físico. Ela trouxe a ligação com as doenças. E outra coisa também colocada, como vocês inspirariam e ensinariam sobre trazer o Ayurveda para o local, quando as ervas tradicionais e muitas das práticas ayurvédicas são tão orientais e indianas? Então, mas a gente tem muitas ervas também que são indianas que estão aqui, né? Quando a gente fala do Vata, por exemplo, que é onde origina todas as outras doenças, por exemplo, quando a gente vai ler alguma coisa sobre como é que é o biotipo de uma pessoa Vata, sempre fala, uma pessoa magra, alta, cabelo escuro, né? Tem todo aquele biotipo, um estereótipo assim, mas quando a gente olha para uma pessoa sobrepeso, obesa, ou uma pessoa que está sofrendo de gastrite nervosa, com úlceras, enfim, dermatites e erupções na pele, tudo isso é Vata. Então, a gente está sempre tendo que olhar para o Vata. E uma erva principal, que assim, muito usada, né, para tratamento, que a gente poderia falar da centelha asiática. Tem outros nomes em sânscrito que a gente fala no indiano, né? Mas é super, super acessível aqui. Assim como o Brahmi, a folha da capuchinha, né? São as próprias punks. Então, é como o Alecrim falou, aquela alimentação orgânica, tudo isso vai estar trabalhando também a tonificação do sistema nervoso, né? Então, a gente tem que olhar cada caso mesmo, assim,
para poder ver, mas que todas as doenças se originam no vata, basicamente, porque elas vão desequilibrar um emocional e um psicológico que vão levar o indivíduo a comer em excesso ou se irritar em excesso e, enfim, vai agravar os outros. Mas tudo que a gente tem, assim, por exemplo, também das sopas desintoxicantes que a gente usa, feijão moyashi ou lentilha rosa ou arroz basmati, a gente pode fazer uma adaptação para um arroz integral, para uma lentilha verde, usando as especiarias corretas, né? Pimenta do reino, cominho, coentro, que são especiarias que a gente tem aqui muito acessíveis, assim, em feira mesmo, sabe? Então, acho que é trabalhar nessa linguagem bem popular e mostrando que é tirando o junk food, é tirando o industrializado, tirando o álcool, trazendo sempre a presença e a cura desse vata, né? Se conectando com as comidas da estação, né? Eu acho que as pessoas se preocupam só com o que é orgânico, daí às vezes vem, sei lá, um morango orgânico da Guatemala, que está no Brasil, sabe? Então não adianta também. Não precisa. Babosa, hortelã, coentro, comi, gente, tem muito. O Brasil é muito rico, muito mesmo. A gente consegue acessar muito aqui também. Alecrim, tu quer dar um adendo? Alecrim. Alecrim. Eu tô contemplado com vocês, meninas. Alecrim, manjericão. Bom, tem tudo. Na realidade, esse exercício, né, do biorregionalismo é um bom norte, né? E o Ayurveda, se tu for praticar, ele vai te convidar a praticar onde você está, não a trazer as coisas, né, como a Lê colocou, de um outro país, ou de, né, buscar... existe um conceito bem simples que Yoga e Ayurveda trazem juntos, né, que é essa capacidade de adaptação, né, que somos e que muitas vezes a tendência às vezes é se engessar, né, se enrijessar. E aí essa brincadeira de ir se adaptando com o clima, com a estação onde você está, e aí com as ervas que estão na biorregião, e enfim, aí às vezes é isso, Lê, eu concordo com você. Às vezes, assim, aqui no meu bairro do lado tem morango, e aí ou eu compro organics que vem vários quilômetros de São Paulo, né? Então, às vezes, colocar na balança, assim, né? O que eu estou patrocinando também. E, bom, vou plantar morango, então. Né? Às vezes simplificar, né? Simplificar, eu acho que é uma boa palavra aí em tudo. Uhum. Muito. Eu gosto dessa palavra também, Rê. Porque às vezes vem uma receita que vem um condimento que eu não acho em lugar nenhum, que não... Peraí, então quem sabe eu não posso usar minha imaginação, simplificar, mudar e adaptar e deu. Uhum. Eu posso, agora já levando, de repente, para o encerramento, a Sá caiu, né? Tá ficando tarde para vocês. Sim. Mas, indo para esse lado das doenças que foi citado ali e juntando que vocês, né, a Cata trouxe muito que a maioria das doenças tem uma origem no vata desequilibrado. Eu não sei se tem isso, né, o que eu queria sugerir para vocês, mas de dicas como pegar alguma coisa assim que vocês sentem que está mais inflamado na sociedade em geral, né, que eu acredito que seja, sei lá, uma depressão ou uma ansiedade excessiva, sabe? E como que a gente pode, com algumas coisas simples, né? Todo mundo sabe, por exemplo, né, que a maioria das pessoas estão ansiosas. Eu estava falando com um amigo meu que é super ansioso e toma café todos os dias. Eu disse pra ele, não dá pra continuar assim, amiguinho, vou comprar um café descafeinado, então, pra ti. Vou trocar o café do teu potinho. E as pessoas não, simplesmente, daí na hora de dormir, se dopam pra dormir, ou tomam uma bebida alcoólica, daí se dopam pra ficar acordado, se dopam pra... Entendeu? Então, que na opinião de vocês seria uma coisa que, não sei se pode, a gente falou tanto de indivíduo, né? Mas, por exemplo, eu sei que raspar a língua é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Trazer uma coisa assim, meio que vocês identificam como uma coisa que é pontual agora, de repente, que por esses problemas humanitários que a gente está passando, esses desafios agora, né? O que a gente poderia, ou para imunidade, né? Se vocês acham uma coisa legal para manter a tua imunidade forte agora seria fazer isso.
né? Tirando a meditação a gente já receitou a presença. Mais uma coisa pra gente, para as pessoas saírem com aquela coisa assim, empolgadas para começarem, sabe? Um bom norte. Quer falar, Cata, primeiro? Pode falar, depois eu falo. Então, um bom norte, né, que auxilia muito a digerir toxina, patologia, que é voltar para o fogo digestivo, né? Então, o fogo digestivo, não adianta eu comer superalimentos se ele vai tudo para o meu cocô. Se eu não estou com um bom fogo digestivo, esse superalimento não vai virar tecido do meu corpo, vai virar excreta do meu corpo, né? Então, é muito importante lembrar disso. E não tem problema nenhum o cara tomar café, só que em vez de se ele for tomar café e for usar uma corrida, vamos usar essa cafeína, né? Ou vamos usar de uma forma mais inteligente, ou qual é o horário que ele está tomando, né? Então, são essas particularidades. Tem sim os scripts, né? O script 1, que é ritmo. Então, precisamos cuidar do ritmo. Ritmo do quê? Fora de casa, dentro de casa. Comeu, cocô, né? É isso. Tipo, entrou, saiu. Tem que sair. Então, assim, se não tá entrando, não tá... opa, algum problema. Tá entrando, tá saindo demais, opa, algum problema. Né? Então, tem que ter ritmo. Entrar e sair. E aí, temos que, né, ritmo de fazer e não fazer. Ou seja, trabalhar e descansar. Fazer e aí desfrutar. Então, ritmo. Ritmo é algo fundamental e fogo digestivo. E o fogo digestivo tem basicamente 3 tipos de fogo digestivo falados nos textos, né? Existem os subdoshas, que a gente não vai entrar nisso, mas assim, geralzão, existe fogo digestivo mesmo, ali do aparelho digestivo, né? Estômago, intestino delgado, fígado, pâncreas e tudo mais. E aí a gente tem o fogo digestivo tecidual, que é da pele ao sêmen, ao óvulo, e a gente tem o fogo digestivo sutil, que ele não é falado e que por isso que normalmente não se come à noite, porque é um momento do fogo digestivo sutil, onde você vai digerir aquilo que você viveu ao longo do dia, todas as satisfações e insatisfações. Então, abrir um espaço para essa digestão sutil, né? E também está relacionado a esses alimentos sutis, né? Tipo, tem a maçã e tem aonde ela foi plantada, que é a informação sutil, né? Então, tem o abraço e tem a sensação do abraço, então digerir, ou o olhar meio torto, né? Então tem o gostoso e o não gostoso e como é que é digerir esse plano de fundo, né? Então é bom lembrar dessa digestão, que é fundamental para a nossa imunidade, para a nossa clareza mental, para a nossa confusão, né? Então fogo digestivo e ritmo, basicamente. E o fogo digestivo que traz esse ritmo, né? Obrigada, Alecrim. Muito interessante o que tu trouxe. Obrigada. E também até puxando, né, falando do fogo digestivo que temos no estômago, no intestino delgado, enfim, no nosso trato gastrointestinal, mais uma vez a gente vai trazer o gancho do Vata, porque o Vata, por ser ar e éter, quando a gente observa no nosso corpo onde ele se manifesta, é onde a gente tem esse espaço vazio, digamos assim. Então, onde a gente tem troca gasosa, né, principalmente no intestino grosso, onde é a sede principal, né, de Vata, e a gente olhar para esse funcionamento. Depois que a gente come, como é que tá, né? Como é que a gente se sente? Será que ficou plena a digestão? Será que ficou drenada a energia? Quer deitar, quer dormir? Tá se sentindo bem para fazer alguma atividade? Como é que tá o funcionamento intestinal? Tá todo dia? Tá saudável? Tem algum desconforto? Observar muito bem isso. E também uma dica muito simples, né? Para essa questão do Vata é a gente usar assim um antídoto, né, muito marcante assim que a gente fala no Ayurveda é o gergelim, porque o gergelim ele traz uma ação muito penetrante e mais densa que te aterra. Então usar um óleo de gergelim, por exemplo, para fazer uma automassagem nos principais pontos do corpo, protege o campo. Então ao acordar fazer, né, a rotina de escovar o dente, raspar a língua, tomar um banho quente e tal, fazer uma respiração e incluir essa automassagem, que seria massagear os principais pontos do topo da cabeça, nas palmas das mãos, no umbigo, na região do ventre e nas solas dos pés. De preferência, um óleo aquecido, né? Mas, assim, seria o ideal.
Isso de manhã a gente já vai trazer a intenção para o nosso dia, o que a gente vai ter que executar ao longo desse dia. E antes de dormir, fazer esse mesmo ritual para proteger o campo também para o sono, né? Porque quem tem o Vata gravado também tem o intestino irregular, tá tudo interligado à mente, o intestino, todo mundo sabe disso, né? Então não digere nem os nutrientes, não digere as emoções, fica tudo bloqueado. Então a gente fazendo essa proteção do campo consegue também descansar melhor à noite, porque aí também teria uma insônia aí associada. Então, ajudaria a te trazer presença, né? Essa presença sutil à noite para essa digestão sutil, dormir bem, e todo mundo sabe, a qualidade do sono é tudo, né? Para um dia seguinte a gente começar regenerado, começar realmente com esse pensamento de que é um novo dia, uma nova oportunidade, e aí não conseguiu, vamos tentar de novo, sabe? Então, eu gosto muito do gergelim, né? O óleo de gergelim, para fazer essa práticazinha bem simples, para trazer consciência e essa proteção do campo mesmo, né? Do nosso mental, para não ficar entrando muita interferência externa, assim. Então, acho que seria uma dica interessante, assim. Obrigada, Cata. Muito linda essa dica, muito legal. Do óleo de gergelim. Na minha cabeça de fazer um encontro polêmico. Hã? O pessoal do banho do gelo, sabe? O pessoal do jejum e botar o pessoal da Ayurveda, tudo para conversar. Porque, gente, tá todo mundo tomando banho gelado, imersão Todo no mundo. gelo, fazendo jejum. E para mim, sinceramente, eu não sei quem tá certo ou errado. Para mim, às vezes dá um brilho. Eu escuto vocês falando sobre isso. Isso faz sentido. Eu penso, claro, é isso. Eu tenho vontade de tomar banho quente, não tomar banho gelado. Sabe? Muito louco, mas isso aí fica pro próximo. Daí é um encontro polêmico. É mais outra caixinha, né, Alecrim? Acho que o Alecrim tem que estar nesse encontro aí para fazer o apanhado. Se quiser participar. Gente, foi incrível. Quanta coisa para estudar e aprender aqui falada. Muito obrigada. Agradeço muito. A Sá mandou uma mensagem que realmente a bateria dela tinha acabado. Ela pediu desculpas, mas ela ficou muito feliz. Eu estou muito feliz com a presença dela, de vocês, com a nossa troca e conversa, né, Lê? Estamos. É um prazer. Na verdade, eu fico assim, é difícil agora, ainda a gente não se situou, né? O momento de presença foi, mas se a gente quer pensar em todos esses aprendizados, tem muito ainda para ser absorvido. Então, agradeço muito, muito, muito. Obrigada por compartilharem esses conhecimentos, essas experiências de vocês. Lê, quer trazer mais alguma? É muito mesmo, assim, tá sendo um projeto muito legal, porque a gente vai convidar as pessoas, a gente pode levar um não, né, a gente pode dar, já tomei umas portinhas na cara também, e é incrível que cada pessoa que vem, a combinação que a gente faz sempre foi muito enriquecedor, assim, trazer vocês, e a presença aterradora do Alecrim aqui nessa mulherada. Foi pontual. Não, perfeito. Foi perfeito. Muito E também esses ensinamentos todos, né? É isso. Fica então essa relação com a meditação, essa relação com a presença. E obrigada. Estamos aprendendo. Esse encontro, tá? Depois a gente passa para vocês, se vocês quiserem passar para alguém assistir também, se quiserem assistir. E gratidão, gratidão. Valeu, meninas, valeu o convite, valeu, Cata, parceria. Foi um prazer. Show. Valeu, Rê, um beijão. Oi? Valeu, Alecrim. Nos vemos por aqui. Tá uma super lua iluminada. Viva! Maravilha. Valeu, Lê, um beijão. Beijo, gente. Tchau. Obrigada a Valeu quem todo mundo que assistiu ficou aí. ouvindo a